Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. Nesse vídeo aqui a gente vai conferir um conteúdo do All Sport e o título é o seguinte: Mauro César rebate ao ouvir que Corinthians entregou para o Flamengo em 2009 e o debate pega fogo. Bom, eu já sei mais ou menos o que ele vai falar, porque não faz sentido nenhum esse papo de que Corinthians entregou. Corinthians não entregou nada. Vamos trocar de janela e conferir logo isso? Vamos lá. Like no vídeo, se inscreva no canal 321. LOL. A minha pergunta é a seguinte: fizemos conta, tal, projetamos, não, na rodada tal, veja bem, é o Botafogo, é o fim da hegemonia, tal, mas no final é o de sempre, Palmeiras ou Flamengo, como vem sendo nos últimos 8 anos aí, sei lá, 7 anos. Ou Palmeiras ou Flamengo, nesse campeonato que é o mais difícil, vai lá e vai beliscar. Ou você acha que o Botafogo e Galo ainda podem fazer alguma coisa? Botafogo não pode fazer mais nada. Botafogo deu adeus ao título. Não. Eu tô cravando isso aqui. O único clube que eu sei que não vai ser campeão é o Botafogo. O resto tá na disputa aí. Eu até hoje tenho vergonha de ver o Felipe não se movimentar na hora do pênalti em Campinas, levar o jogo lá para o Brinco de Ouro, para o vexame não ser aqui na capital. Quando o Corinthians entregou um jogo contra o Flamengo, né? O próprio cara já falou isso. Que ficou parado porque esperou que o maluco fosse chutar no meio. Tem goleiros que fazem isso, fica parado no meio. Tem goleiro que pula só pra um lado. E o jogo já tava 1-0. Bom, morro de vergonha desse episódio. Acho absolutamente indefensável que se faça isso. Aliás, até porque, vocês podem não acreditar, mas eu não torço para time grande cair. Eu não torço para não ter Corinthians e Palmeiras na Série A, Corinthians e São Paulo, Corinthians e Santos. Não torço. Eu acho que esses times todos torço para que eles permaneçam sempre na primeira divisão. Como torço pelo Bavi, pelo Atletiba, pelo Grenal, pelo Flamengo e Vasco, pelo Fla-Flu, pelo Botafogo e Vasco, enfim, eu torço. Eu torço para que esses grandes fiquem. E aí fica essa situação. Amanhã tem Corinthians e Vasco. Bom, é claro que eu vou torcer para o Corinthians, né? Pelo menos trazer um ponto. Mas fico com dó, porque eu quero muito que o Vasco fique. E, enfim, para mim não tem esse dilema. Meu time não pode entregar jogo para ninguém, em nenhuma circunstância. E o teu time continua não entregando jogo pra ninguém. Tá um caduco falando uma loucura, é sandice. Mas, em relação ao que você me pergunta, âncora, eu te diria o seguinte: dessa vez, a imprensa esportiva acertou. Veja como são as coisas. Porque antes do campeonato, todo mundo dizia: os favoritos são Flamengo, Palmeiras e Atlético. E é o que nós estamos vendo. Acho pouco provável para o Atlético, embora seja o melhor time da última semana do Campeonato Brasileiro. Deu um show de bola no Grêmio. Verdade que o Bahia ainda foi melhor, mas o adversário do Bahia era o Corinthians, do senhor Duílio, não era, né, o Grêmio de Renato Portaluppi. Então, eu te diria, a gente dizia que esses três eram favoritos e a gente temia pela queda do Botafogo. E é isso que eu digo, o botafoguense tem que olhar para o copo meio cheio. Não apenas o Botafogo não vai cair, como já está na Libertadores. É que criou a ilusão, né, de ganhar o título. Eu tô falando isso desde que começou o Botafogo a dar essa derrocada. O torcedor do Botafogo tem que estar grato. Grato. O elenco não é pra disputar título, não é pra ficar nas cabeças. No começo do campeonato não era tido como favorito, era time pra lutar pra não cair. E os caras conseguiram, tá garantido na Libertadores fazer uma campanha super decente. Agora, o que o torcedor do Botafogo tem que cobrar do John Textor é que ele faça contratações pro ano que vem. Falar, ó, avalia o elenco quem tem que ficar, quem vai sair, etc. E a gente precisa de reforço para no próximo ano garantir novamente vaga na Libertadores e aí lutar do quinto para cima. Não é mais para... Porque esse ano, o Botafogo, a campanha honrosa seria ficar ali, de repente uma vaguinha na Sul-Americana, entre 13º, 12º e oitavo ali, figurando ali no meio de tabela, seria perfeito. E lutar para não cair
era bem provável. Pô, os caras ficaram na cabeça do campeonato, o campeonato inteiro praticamente se garantindo na Libertadores. Eles estão muito no lucro, pô. Time que acabou de vir da Série B, pô, tá muito, muito no lucro, muito no lucro. Então, agora, a cobrança forte tem que ser ano que vem. Ano que vem, aí já é pra lutar pelas cabeças no Carioca, é pra fazer uma boa campanha na Copa do Brasil e pra vir quente no Brasileiro. Se não acontecer, aí é pra cobrar, falar que é vexame. Esse ano, a campanha do Botafogo é super honrosa. Os caras chegaram até onde deu. Porra, tá louco. Mas está em antepenúltimo lugar no segundo turno, que era exatamente o que a gente temia que acontecesse também no primeiro turno, e não aconteceu. Então o botafoguense, menos pessimista, menos com complexo de perseguição, tem mais é que olhar para o time dele e dizer: muito obrigado, você nos colocou na Libertadores depois de tanto tempo. É isso. Dessa vez, a imprensa acertou nas suas previsões. Não era muito difícil, mas chegou uma hora que a gente achou: nossa, erramos demais. Porque o Flamengo, aos tropeços, Palmeiras 4 rodadas sem ganhar, Galo lutando para não cair. Campeonato de pontos corridos, além do mais, tem essa vantagem: permite que quem é bom se recupere e reestabeleça as verdades. Eu acho que está havendo mal entendido em relação à sua enquete. Você falou do torcedor. O Juca falou do time entregar o jogo. Ah, tá. Na verdade é o torcedor. Você aceita que seu time perca? Essa é a pergunta. Aí é o torcedor. O Juca se referiu ao time, ao Felipe no gol, não sei o quê, sabe? Aí é o time dentro de campo entregar. Mas é. Do torcedor. Não, mas é tal história. Há torcedores que aplaudiram o Felipe por ter feito aquilo. Eu não aplaudo. Estou dizendo, eu não aceito que o meu time entregue jogo. Felipe não entregou jogo nenhum, cara. Que loucura. Ô, Mauro, faz alguma coisa aí, cara. Essa é a mesma coisa. Só indica que a enquete é realmente talvez uma das melhores, hein, já feitas. Não, aqui, olha, é brilhante. Você está absolvido dos outros 2 equívocos. Muito bem. Mauro, você está com a camisa do São Cristóvão, é isso? Exatamente, time do meu avô. Lindona, que legal. Ronaldo Fenômeno. Passei de carro em frente ali ao Figueira de Melo essa semana e resolvi vestir o fardamento aqui. Ah, muito legal. Mauro, o seguinte, hein? O Flamengo ganhou com tranquilidade, como deveria fazer contra o América rebaixado. Diminuiu até a distância para o Palmeiras e, ano conturbado à parte, tudo que aconteceu, Sampaoli, todas as confusões que a gente sabe que aconteceu no Flamengo, neste momento, a maior dificuldade do Flamengo é que ele tem uma tabela mais enroscada do que a do Palmeiras nessas rodadas finais. E um saldo de gol escroto menor que o do Palmeiras, porque tomou 3-0 do Cuiabá, 4-0 do Bragantino, e entre outras partidas ridículas que o Flamengo tomou mais gol do que devia. Acho que a diferença tá 17-26, pô. São 9 gols. Só do Bragantino e o Cuiabá são 7. Só o Bragantino e o Cuiabá são 7. Se tivesse sido 2 derrotas de 1-0, porra, seria 4 a menos que o Flamengo tava ali. Estaria os 2 de diferença, né? Que já estaria mesmo se tivesse, sei lá, tivesse sido 0-0 os 2 jogos, estaria na frente em pontos, mas o saldo estaria menor, 2. Mas vamos botar que perdeu os 2 jogos para o Bragantino e Cuiabá por 1-0 normal, mínimo, a distância do saldo agora quase seria 22-26. Porra, tá de brincadeira. A defesa do Flamengo é uma piada. Ou era, pelo menos, agora melhorou. Primeiro eu queria fazer aqui uma correção. Obrigado, Mauro. Em relação ao que disse o Juca, né? Que essa é uma versão corintiana que se repete há anos, de que o Corinthians entregou o jogo como se o Flamengo 2009 só tivesse sido campeão porque o Corinthians entregou o jogo, porque o Felipe tomou um gol de pênalti que ele não teria pulado. 2-0. Esse gol foi aos 48 do segundo tempo, estava 1-0 o gol do Zé Roberto. Foi um jogo que o Adriano não jogou o Bruno Mezenga, né? Que atuou pelo Água Santa nesse Campeonato Paulista, né? E até recuperei um texto que eu escrevi no meu antigo blog. Eu vou até ler o trechinho aqui, porque eu acho que é importante. Porque senão fica parecendo que o Flamengo só ganhou do Corinthians porque o Corinthians entregou.
Aspas, para mim mesmo, como diria o outro. Diria Cícero Melo. Na realidade, os corintianos não apresentaram nada de novo naquele jogo. Foi a mesma equipe desinteressada que nos 10 jogos anteriores fez muito pouco e perdeu até para adversários mais fracos, sem constrangimento. Em 30 pontos disputados, foram apenas 11 ganhos e 3 derrotas em casa. Nada diferente do que você viu contra o Flamengo, lá em Campinas. O Atlético Paranaense, que lutava para não cair, venceu os corintianos em São Paulo, assim como o Náutico, que viria a ser rebaixado. O Sport também caiu e foi outro time que, mesmo em crise, arrumou 3 pontinhos sobre os então campeões da Copa do Brasil. Só que esse jogo foi no Recife. Só um trechinho. Então, não é bem essa verdade. Situação de 2009. O Corinthians se arrastava há muito tempo e perdeu mais um jogo. E o Felipe reclamando ali, porque não concordou com o Pedro, sei lá por quê, ele não vai na bola, que é chutada bem no canto, se fosse também não arrumar nada, e estava 1-0, foi o último lance do jogo, foi aos 48 do segundo tempo. Então fica parecendo, o Corinthians jogou, o Corinthians ameaçou o Flamengo, teve chance de gol nesse jogo, me lembro bem desse jogo. Não foi que o Corinthians entrou e não chutou a bola no gol. Esse lance foi o lance do final. Quando isso é repetido, fica parecendo que, entregou. Esse campeonato é um campeonato que as pessoas não engolem muito, né? Pela maneira como tudo aconteceu. Quando isso é falado, me incomoda bastante. Então, eu sou obrigado a rebater o que disse o Juca, porque eu acho que não tem o menor sentido essa linha de pensamento. Não foi nada disso que aconteceu. Eu, pelo menos, do meu ponto de vista, estou passando aqui alguns fatos da época para ficar mais claro. Obrigado, Mauro. Pô, gol de 2-0 aos 48 do segundo tempo. E o goleiro que não pulou já disse: eu vi pênaltis anteriores e o maluco chutou no meio. Algumas vezes eu fiquei no meio esperando que ele fosse chutar no meio, só que ele bateu no canto. E outra, foi o Léo Moura que bateu esse pênalti. Ele só bateu esse pênalti porque o Adriano não estava em campo, que não era ele que iria bater. Ainda tem esse detalhe. Sobre o Flamengo agora 2023, né? Bem, todos os times perderam muitos pontos, o Flamengo não é diferente, né? Inclusive com o Tite. Custa muito caro agora, não só o modo banana contra o Grêmio, 3 gols em 10 minutos, como também o time não ter tido a frieza para defender um pontinho, jogando com um a menos contra o Santos e tomar aquele gol na falha do Rossi no final. Aquele ponto está fazendo uma falta muito grande. Gol do Joaquim, um chute de longe, defensável, o goleiro falhou, também estou com liberdade, quer dizer, mesmo com um homem a mais, tem que entregar um pouco mais, ali era hora de não deixar sequer que o Santos arrematasse. O Santos passou todo o segundo tempo, quase não criou nada e acabou ganhando o jogo. Esse ponto pode fazer a diferença no final. Agora, são 2 problemas agora, não só a diferença de saldo de gols, que põe o Palmeiras na frente, é impossível superar, na prática, a gente sabe disso, e os adversários mais difíceis, mas também torcer por um tropeço do Palmeiras, né? Mas tem um lado também que é o copo meio cheio. Esse é o copo meio vazio. O copo meio cheio é que o Flamengo dependia até entrar em campo contra aliás, antes, né? No começo da quinta-feira, ele dependia de 2 resultados do Botafogo e 1 a 2 resultados do Palmeiras, né? Então, 3 a 4 resultados. Os 2 do Botafogo já aconteceram. E o do Palmeiras quase aconteceu aquilo que precisava, né? Que era uma derrota ou 2 empates. Teve um empate. Falta um empate. Então, pensando com relação àquilo tudo que o Flamengo dependia, além das suas próprias, seu próprio esforço, ficou bem mais fácil, ou menos difícil, digamos assim. O time está vivo na disputa. E fica também um ensinamento, né? Que, assim, acho que isso deveria gerar cobrança séria, profissional, dos dirigentes, se eles fossem bons, de qualquer clube. Como não existe negócio de poupar. Se não for isso que ele vai falar, eu tô falando aqui. Antes de ele falar pra vocês saberem, pô, o maluco tá ligado. Não tem que ter negócio de poupar jogador em competição de ponto corrido. Todo ponto vale. No final, você fica dependendo de certos de resultado que você teve ruim, porque você poupou para uma determinada competição. Não existe. Você tem que fazer o máximo para jogar o mais completo possível nas duas. Tu vai poupar um ou outro jogador que estiver mais cansado, etc., mas você tem que ir com o mesmo pique no mata-mata e no ponto corrido. Não existe isso. Planejamento tem que ser feito para ganhar tudo. Diz que o outro time é campeão ao perder um jogo no primeiro turno. Aconteceu isso quando o Palmeiras perdeu o jogo pro Botafogo. O Botafogo já é campeão. Alguma coisa assim, né? Tipo, estamos fora. Ou quando um time entrega jogos, entrega entre aspas, não porque quer entregar, não porque joga de forma preguiçosa, priorizando outras competições, não se empenhando minimamente, como o Flamengo fez várias vezes nesse campeonato, no comportamento inaceitável dos jogadores, ainda com o Sampaoli e até com o Tite, que chegou há pouco tempo. Então isso deveria ser cobrado, porque no final, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo, né? Acho que o título vai ficar entre os 2, aquele que não for campeão vai ter pontos para lamentar. Pontos perdidos tolamente.
por conta de comportamento, às vezes, pouco competitivo, em momentos em que você, às vezes, não consegue jogar tão bem, mas tem que buscar ali o seu pontinho, ou seus 3 pontinhos, do jeito que for possível. Isso nem sempre acontece em nome de uma situação, não, já abriu muita vantagem, não tem mais jeito, né? Até porque a gente repete muito, a imprensa repete muito isso, com a tentativa interminável de adivinhar o futuro. Agora, o profissional do futebol não pode embarcar nessa. Ele tem que lutar todo jogo. Pontos corridos é assim que se joga. É todo jogo, todo jogo. Não importa a diferença de pontos para o adversário que está à frente. Até porque, se você não está lutando pelo título, você vai lutar por uma vaga em uma competição internacional, ou pelo menos para ter vergonha na cara e ficar bem colocado no campeonato. E hoje em dia está muito comum isso. Ontem eu vi a entrevista coletiva do Dorival Júnior, a quantidade de desculpas que ele deu quando os jornalistas deram uma apertada nele. Aliás, parabéns aos colegas. Boas perguntas. Boas perguntas para o Dorival Júnior. Isso. E sempre minimizando porque ganhou a Copa do Brasil. O São Paulo não pode passar um campeonato sem ganhar um jogo fora de casa. E isso ficar em branco. Não, tem que ser cobrado sim. Tem que ser cobrado. E ontem ele foi cobrado por isso e outras coisas. E aí sempre vai minimizar. Ganhamos um campeonato. Tá tudo bem. Você acha que é normal o Fluminense fora de casa ter uma campanha que só é pior que a do São Paulo e a do América? É outra questão. O Fluminense deveria discutir isso. Por que fora de casa é tão fraco e em casa é o melhor mandante? Isso, tem que se discutir isso. Porque ganhou um título importante, você apaga os defeitos, não tenta corrigir para o ano que vem. Você simplesmente joga para baixo do tapete e fala, ganhamos uma taça, tá tudo bem. Sinceramente, acho muito pouco. Muito bem. Antes do Arnaldo entrar na conversa, eu estou absolutamente de acordo com você sobre essa questão do São Paulo. Esse campeonato do São Paulo brasileiro, para mim, é indigente. Não ter ganhado um jogo fora de casa é inaceitável. Ganha ou não ganha a Copa do Brasil, o que quer que seja. Mas, Arnaldo... Fale aí sobre o... Cadê debate? Eu quero ver o debate. O Juca não vai responder o que o Mauro falou, não. O Mauro acabou com ele, refutou total. Eu tô rindo aqui. Beleza. Tô rindo. Sobre o Flamengo, São sobre Paulo 2009. E Fluminense, eu tô rindo. Não, sobre bem. São Paulo Então, e Fluminense, eu tô rindo. Estamos aqui para debater. Estamos aqui para debater. Vamos debater. Diga lá, pode falar. Vamos debater. Eu acho que a partir da enquete, menos 2009, 2009 foi controverso mesmo por uma série de questões, tanto que em 2010 teve o troco. O Juca lembra bem, em 2010 teve o troco. São Paulo e Palmeiras jogaram contra o Fluminense em Barueri, né? Também num campo diferente. Esses são os detalhes que o Juca falou. O Corinthians abre mão de jogar no Pacaembu para jogar no Brinco. São Paulo e Palmeiras jogam em Barueri no ano seguinte contra o Fluminense, que disputava contra o Corinthians. Os dois perdem para o Fluminense. O Palmeiras com algum requinte, porque fez o primeiro gol com o Diney e o Deola pegou umas bolas, a torcida do Palmeiras queria invadir o campo para bater nos seus jogadores. Então, essas coisas, elas, como diria o professor Luxemburgo, pertencem ao futebol. Elas estão aí e não são nossas. Elas são... E 2009... nessa situação, o Grêmio jogando com o time reserva na última rodada contra o Flamengo, porque o adversário era o Inter. Tudo isso aconteceu em 2009, teve o troco, entre aspas, em 2010, 2011 muda-se a tabela para clássicos nas últimas rodadas, digamos, minimizarem a chance desses contratempos, dessas coisas desgostosas. E nesse ano nós temos não só um jogo... aí não tanto pelo título, né? É um jogo estranho, diferente, envolvendo o São Paulo contra o Bahia do Rogério Ceni na quarta-feira, mas sobretudo, Palmeiras contra Fluminense, e o Fluminense é o principal rival do Flamengo, e no final, São Paulo e Flamengo, o Palmeiras um dos principais rivais do São Paulo. É isso que a enquete coloca e projeta, é isso que Juca e Trajano falaram aí. E já aconteceu nos pontos corridos. E a gente tem que... Aconteceu situações de não entrega de jogo, mas de, digamos, uma falta de foco. Desleixo. Ou no mando de campo, ou na escalação de jogadores, ou nas férias antecipadas. E já teve outro momento também, não sei se vocês lembram, célebre. Correto, eles podem falar tudo isso, do desleixo, de mudar o mando de campo para um outro lugar que não tem nada a ver, botar jogador reserva, o jogador menino da base... Tudo isso eu tô de acordo. Beleza, o Grêmio de fato fez isso. Que era isso, ou botar o time titular e arriscar vencer no Maracanã o Flamengo e ver o Internacional campeão do brasileiro, sendo que os moleques abriram o placar. Se o Flamengo não tivesse tido competência para virar o jogo para 2-1, teria perdido aquele brasileiro. Esse é um primeiro ponto.
Só que, no caso, o Corinthians, o Flamengo e o Corinthians, que foi esse que o Juca Kfouri citou, não teve nenhuma entrega. Nenhuma entrega. O cara tomou um gol de pênalti aos 48 do segundo tempo, que não pulou na bola, ficou parado esperando o maluco bater no meio. E o jogo já tava 1-0. Tá ligado? Então, não tem entrega alguma. Ele pulou e pegou 1-0 Flamengo. Pronto, acabou. E como o Mauro falou, eu me lembro desse jogo, não com a memória dele, mas me lembro. E o Corinthians, de fato, deu perigo. O Flamengo correu o risco de tomar gol. Flertou com a derrota em alguns momentos. Com um empate, inclusive. Pô, cara, que loucura esses caras. A última rodada, Palmeiras e Atlético Paranaense, inauguração do Allianz Parque, Palmeiras com risco de rebaixar, e o Atlético veio com um time sub-23, Atlético Paranaense. Saiu de férias e empatou com o Palmeiras, né? Então não é chegar e entregar jogo deliberadamente, mas o desleixo já aconteceu outras vezes, 2009, 2010, em outros momentos. Veremos como será em 2023. Fala, Mauro. Não, só rapidamente, para não parecer que eu acabei falando, não falei sobre isso. Eu acho o seguinte, quando chega na reta final, é problema de cada um. Se o Fluminense colocar time reserva contra o Palmeiras, é problema do Fluminense, não é do Flamengo. O Flamengo que vencesse seus jogos, o Flamengo que não perdesse tantos pontos. Eu vejo dessa maneira. O problema não é do Fluminense. O Fluminense faz o que ele quiser. Se ele vai fazer motivado pela torcida, parte dela, que quer que entregue o jogo, botar reserva, poupar jogadores, o problema é do Fluminense. Não é do Flamengo. O Flamengo não tem que reclamar. Eu vejo dessa forma, tá? Por quê? Porque o Fluminense tem outra competição para jogar. E se ele tiver a programação que ele... Por exemplo, eu não quero jogar no gramado sintético. Não quero expor meus jogadores num gramado que eu acho que é mais... onde é mais arriscado machucar. É um direito do Fluminense. Eu estou dizendo isso porque se o Fluminense não jogar com força máxima... Agora, muito mais importante que isso é lembrar que o Fluminense ganhou só 2 jogos fora de casa. E a terceira pior campanha como visitante. Então, o Fluminense perder para o Palmeiras é normal. É normal. Se o Fluminense perder para o Palmeiras... Eu não venho com essa, não, porque entregou. Não vai perder, porque perde quase sempre quando joga fora de casa. Se fosse do Maracanã, seria o contrário. Aliás, ganhou do Palmeiras no Maracanã, como ganha a maioria dos seus jogos. E jogando mal, inclusive. E sobre ainda 2009, o UOL, 17 de novembro de 2009, CBF muda Corinthians e Flamengo para Campinas e frustra alvinegros. A alteração ocorreu a pedido da PM, já que no mesmo dia o Palmeiras recebe o Atlético Mineiro no Palestra Itália, localizado em região próxima ao Pacaembu. Como o Corinthians não tem grandes aspirações no campeonato, o mandante alviverde foi privilegiado. Segundo o documento enviado à CBF, a polícia não conseguiria cobrir a contento os 2 eventos simultaneamente, bem como escoltar suas torcidas. Além ainda que o deslocamento de suas torcidas pela cidade de São Paulo em horários concomitantes poderia gerar resultados indesejados. Antes de conhecer a decisão, Mano Menezes, que é o técnico do Corinthians, deixou claro ser contra a possível mudança, mas mostrou entender os motivos, etc. Ou seja, se a gente for puxar também, sem ser a última rodada, o Fluminense jogou fora de casa por conta de razões outras, em Volta Redonda, o Flamengo foi jogar em Cariacica, foi jogar em Brasília, enfim. Isso acontece no campeonato. O América, que ontem tinha gente reclamando que o América foi jogar em Minas e Uberlândia contra o Flamengo. Minas, América Mineiro jogando em Minas. E contra o Atlético Mineiro. Também jogou lá em Uberlândia, empatou. Também jogou em Uberlândia. Não, ou seja, mas aí o Mauro. Errado também. O Mauro. Aí Mauro. Poucas rodadas. Entendeu? Mauro. Então, dependendo de quem joga contra quem, aí tem um discurso. Não. É uma coisa muito curiosa. Gostei. Agora o Mauro começou a debater. É esse Mauro que a gente quer. Mas eu não consigo entender o porquê. Não. A repercussão Pra é maior mim- de um do que para outro. Para mim, o discurso é muito claro. Vamos ficar nisso. É verdade, exatamente essa nota do UOL reflete o que aconteceu então. Se o Corinthians estivesse a fim de ganhar do Flamengo aquele jogo, não aceitaria a mexida da CBF. jogaria em outro dia. Jogaria em outro dia, faria o jogo no sábado, não no domingo. Mas o Corinthians aceitou e fez as declarações formais. Tá falando merda. Não tem essa de jogaria no sábado ou no domingo, porque depende da tabela do Flamengo também. O próximo jogo do Flamengo, por exemplo, eu jogaria num outro dia, só que tem que ver quando que o Flamengo jogaria o jogo depois desse. Depende de você encaixar na agenda dos 2 clubes. Não é só jogaria outro dia. Isso não existe, não. Tá maluco, pô. Esses caras não estão de brincadeira. Mas o Mano até foi expulso no primeiro tempo. Isso. Era uma coisa de má consciência tamanha que ele não quis ficar. E não vai te dizer isso em on.
Mas essa que é. O Corinthians não estava pouco se lixando pro jogo. O Corinthians não ganhava do Sport do Náutico. Aí não quis ganhar do Flamengo. Provavelmente. O Corinthians provavelmente, do Flamengo. Provavelmente, Mauro, deixa eu ouvir. Mauro, deixa eu ouvir, Mauro. Agora você me ouve. Estou te ouvindo. Estou de pleno acordo com você, pleno acordo, que o Fluminense, por exemplo, se eu sou presidente do Fluminense, não vou jogar com os titulares. Lamento parecer um desrespeito ao Campeonato Brasileiro, mas eu tenho um Mundial para disputar ali. O problema é de vocês. Concordo plenamente, na moral. Agora falando friamente, como apenas um espectador de futebol, se eu sou dirigente do Fluminense, treinador, eu não botava força máxima no gramado sintético, tendo um Mundial para jogar no final do ano. Não botaria. Tô nem aí se vai favorecer ou prejudicar alguém. Eu botava os moleques para jogar, a molecada de Xerém, e mais um ou outro jogador que esteja com pouco ritmo, precisa de minutagem, tá ligado? Na grama sintética eu não botaria titular, não botaria Cano, esses caras, Ganso, tá? Jamais faria isso. Não é meu. Eu entendo isso. Esse é um dos problemas do nosso calendário, que força times a fazer este tipo de coisa. Estou de pleno acordo. Se o Fluminense vier com o time sub-23 para jogar contra o Palmeiras, não é porque está entregando contra o Flamengo, é porque está cuidando dos seus interesses. E esses interesses dos nossos clubes, às vezes são reais, verdadeiros, às vezes não são. São mera malícia. Então, eu não estou dizendo... É óbvio que ninguém falou para o Paulo André, que jogou aquele jogo, para ele entregar o jogo, para o Ronaldo Fenômeno, que jogou aquele jogo, entregar o jogo. Mas as coisas são assim. Olha, esse jogo é o último, vai que vai. E de mais a mais não ajuda o Palmeiras. Não é uma coisa deliberada, tramada, vamos entregar. Esses caras têm um ego muito inflado. Eles acham que tudo passa pela barriga deles. É impressionante isso. Não, o Flamengo ganhou porque a gente prejudicou, porque abriram as pernas pro Flamengo para conseguir passar e o Palmeiras não ser campeão, nem o São Paulo, que não sei o quê. Os caras já vinham, o Mauro acabou de falar, os caras já vinham perdendo para todo mundo, para Náutico, para Sport, perdendo ponto para geral no campeonato, em casa e fora de casa. Pô, querer meter essa, perdeu porque perdeu. Tava 1-0 e o goleiro não pulou na bola aos 48 do segundo tempo no pênalti. Acabou. Se ele pula e defende, era 1-0 Flamengo, pô. Que loucura. Mas é um desinteresse, é o desleixo pelo jogo. Se tivesse interesse, não aceitava que o jogo fosse em Campinas. E vou te dizer mais, acho uma barbaridade que o América leve o jogo para Uberlândia, porque o Atlético levar o jogo para Uberlândia é para os atleticanos de Uberlândia. O América leva o jogo para os flamenguistas de Uberlândia. E isto desequilibra o campeonato. Como... Tá de brincadeira, cara. Esses caras são burros demais, maluco. Ó, mando de campo não é você botar o jogo num lugar porque tem muito torcedor do teu time. Mando de campo significa que você não viaja, você não faz um longo deslocamento. O que desgasta teu jogador e faz ele jogar mal é o deslocamento, é você ter que viajar longas distâncias para jogar. O Flamengo sair do Rio e ir para Uberlândia é uma viagem. O América sair de onde ele manda lá para Uberlândia é um deslocamento muito menor. É um deslocamento curto, é pequeno, pô. É pequeno. Pelo amor de Deus, cara. Pô, o jogo é praticamente mando do Flamengo, porque o Uberlândia, a maior parte da torcida é flamenguista. Se o Flamengo jogar contra qualquer clube de Minas, com ingresso liberado, não tem negócio de cota, liberado no Mineirão, vai ter mais flamenguista ou vai estar pau a pau, parelho. Se jogar no Independência, vai estar parelho se não tiver cota. E em Uberlândia, em qualquer lugar, porque o Flamengo tem a maior torcida do Brasil e a gente não tem nada contra que fazer a respeito disso. Agora, essa coisa do não, botou em Uberlândia para ter maior parte, para a torcida do Flamengo de Uberlândia. Tô nem aí. Minas Gerais é a casa dos times de Minas Gerais. Se tem mais torcedor do Flamengo do que do time de lá, o problema não é do Flamengo. A gente não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Caraca, o maluco tá abusando do direito de falar besteira. Provavelmente desequilibrará o campeonato se o Curitiba levar contra o Corinthians o jogo para Londrina, como vira e mexe fazem os times do Paraná quando não tem mais nada a ganhar no campeonato. O time é do Paraná, Londrina é Paraná. Acabou. O maluco joga qualquer lugar de dentro do Paraná que quiser abrigar esse jogo, pode abrigar o jogo, cara. Qualquer lugar.
O cara pode mandar o jogo em qualquer lugar. O Curitiba pode jogar na Arena da Baixada, se ele quiser. Em qualquer lugar que tiver estádio dentro do estado do Paraná, ele pode mandar, pô. Tá dentro do estado dele. Agora, se tem mais torcedor palmeirense e corintiano, ninguém tem nada a ver com isso. Agora, a questão do mando é essa. O time vai sair de São Paulo pro Paraná. O outro já está no Paraná, só vai se deslocar ali de forma curta. Isso é o mando. É você poder dizer, ó, no primeiro turno eu vou viajar até você. Segundo turno, você viaja até mim. Todo mundo se desgasta um pouquinho e é isso aí. Que loucura, maluco. Que loucura. E pega os times de São Paulo e levam para o norte do Paraná. Será uma, conforme esteja o campeonato, será uma deslealdade com os que estão lutando para não cair. Se o Curitiba fizer isso. E não afasto a hipótese que faça. É isso. Muito bem. O jogo foi América e Atlético. Não foi Atlético e América. Dia 4/11 agora. América 1, gol de Mastriani. Atlético 1, gol do Paulinho. O mando era do América, a mesma coisa. Então, sim. O que eu estou dizendo que está certo. Eu estou dizendo o seguinte, a repercussão ontem foi uma. Quando o Atlético, que também postou no título, foi até lá, a repercussão foi pequena. Então, muita gente escolhe quando vai reclamar. Ou reclama toda hora ou não reclama. Eu vejo dessa maneira. É uma coisa óbvia. Agora, a culpa dessa época é que permite isso. E permite também que, aliás, queriam que o Flamengo fosse obrigado a jogar com o Bragantino. Muita gente fora do Rio. Perfeito. E o Flamengo brigou para jogar no Rio. Estava certo. Deveria ter brigado para jogar também contra o Santos. Adia, se vira, CBF, problema seu. Eu não tenho nada com isso. Mas tem final da Libertadores. Vire-se. Mas não. Entendeu? Então, assim, é isso que eu estou me pegando. Agora, sobre o jogo de 2009, eu acho que é importante contextualizar que o Corinthians era um time que se arrastava, perdia para times rebaixados, ainda assim levou perigo, teve bola salva em cima da linha, teve cobrança de falta do Chicão, que o goleiro defendeu lá, o Bruno, na época, né? Uma defesa no ângulo. Então, o Corinthians tentou sim ganhar o jogo. Mas era fraco o Corinthians. Talvez perdesse do Pacaembu ou qualquer outro lugar, que o Flamengo era um time melhor e brigando pelo título. Era a chance de subir naquela rodada, inclusive. Provavelmente perderia, sem dúvida nenhuma. Você tem toda a razão. Agora, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a diretoria do Corinthians não fez como a do Flamengo fez para levar o jogo do Bragantino para o Maracanã. Exatamente. A diretoria do Corinthians cedeu que levasse para Campinas, porque não estava nem aí. Eu não estou dizendo Botafogo, que era trama de jogador. Não. A do Botafogo também aceitou jogar contra o Grêmio em São Januário. Dançou. Quando poderia ter batido o pé, porque realmente a tabela original previa esse jogo no domingo anterior, e não naquela quarta-feira. E no domingo não tinha show do Newton Santos e Engenhão. Então o Botafogo jogaria no seu estádio. Mas vamos analisar também. Desde que o Botafogo perdeu para o Flamengo lá no tal tapetinho, só pegar o do Bahia não ganha de mais ninguém. Não ganha de mais ninguém. Então também, eu não sei se com ou sem Soares, o que aconteceria ali naquele estádio, depois dessa pipocada histórica do Botafogo. Cara, esses malucos são muito engraçados debatendo, discutindo, cara. Bom demais. E o Juca abusando do direito de falar bobagem. Compilado de besteira ele falou, que o Mauro refutou, muito bem refutado. Mas, bom, bote aí nos comentários o que você acha dessa discussão toda desses caras a respeito de 2009, 2023, etc. E outros campeonatos também. Comente, se inscreva no canal se não for inscrito, acione o sininho da notificação, deixa um like. Aqui na tela eu sempre coloco outros 2 vídeos do canal para você escolher continuar assistindo. Ou então, se você não se interessar por eles, clica no logotipo do canal aqui embaixo e quando abrir a página, escolhe outro vídeo e continua vendo, porque quando você maratona, você me ajuda. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e